noite a todos. Boa noite. Então vamos dar início à nossa palestrinha, nossa leiturinha da noite. A terra espera pelo seu auxílio, ela lhe dá o ar para respirar. Desde que nasceu, a água para descedentá-lo, o alimento para sustentá-lo, a residência para protegê-lo. E você, que dá em retribuição, está contribuindo para a prosperidade da terra que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado. Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio. Que assim seja. Então vamos nos concentrar na palestra da nossa irmã, na noite de hoje, a Ionara, que é trabalhadora da casa. Em nome de Deus e de Jesus, está com ela a palavra. Assim seja. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Imensa alegria e imenso compromisso estar aqui. Eu pedi que a Isa fizesse a abertura, porque o tema de hoje me faz lembrar demais a nossa mãe. E aí eu fiz questão que ela estivesse aqui, como minha irmã de sangue, que é, assim como também é a Einaura, mas uma representação mais forte da nossa mãe, né? Uma homenagem mais forte para a nossa mãe. Por que a palestra me remete muito à mãe? Porque quando o João me deu o tema e eu olhei o título, que está espalhado nas cadeiras aí, a lição do livro Fonte Viva, se chama Na Senda Escabrosa. E aí a gente olha esse nome e pensa, o que significa esse nome, né? Na Senda Escabrosa. Aí a única lembrança que eu tinha é de uma oração que a mãe fazia e que dizia, nas escabrosidades do carreiro. E aí, pelo contexto, eu sabia que as escabrosidades do carreiro eram as dificuldades do nosso caminho. E é sobre isso, é esta a proposta deste nosso trabalho de hoje, tá, gente? Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, diz assim, na senda escabrosa é o título. E a frase lá da Bíblia que inspira esta passagem é, nunca te deixarei, nem te desampararei. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Então vamos entender melhor o que é esta senda escabrosa. Para mim, que cresci no mato, a gente conhece que vai descer num morro que às vezes está úmido e aquele terreno íngreme é um barranco e a gente vai escorregando e vai caminhando com muita dificuldade e não tem aonde se afirmar. Isso é uma senda escabrosa. Ou às vezes, como esta semana a serviço, eu precisei descer num lugar que tinha um barranco que não era úmido, estava seco, mas era uma areia solta, então a chance, e não tinha uma árvore, não tinha nada onde eu me apoiar, então a chance de eu cair, de eu me machucar, de eu me sujar nessa senda escabrosa é muito grande. A chance de nós nos machucarmos nas dificuldades do nosso caminho, ou às vezes de nós nos sujarmos, entendamos aqui que é no sentido figurado, né? É um local que sempre vai nos oferecer risco, esta senda escabrosa, os momentos mais difíceis da nossa vida, né? Quando eu recebi o tema, ontem eu vi na palestra da tarde, e o Jorge Renato, que era vice-presidente da nossa casa, disse, como é gostoso falar para nós,
Porque sempre que a gente vai falar, sempre que a gente recebe um tema, esse tema é para nós, para quem recebeu o compromisso de falar daquilo ali. E quando eu recebi esse tema, que eu olhei e pensei, meu Deus, que mensagem consoladora, que mensagem confortadora. Eu não interpretei ela como para mim. Eu sempre interpreto para mim aquelas que são o puxão de orelha. Não sei se é porque sempre o meu pai dizia assim que a gente lê o Evangelho e a gente apanha de rei. Era assim que o pai dizia lendo o Evangelho. E ele lia diariamente, sempre. E então eu sempre tomo muito mais para mim as mensagens que são essas de puxão de orelha, de chamada de atenção, de nos colocar no trilho, de nos dominar. Ué, só um pouquinho, gente, caiu aqui a transmissão. Vocês estão me vendo na internet? Tá tudo certo? Sim, tudo certo. Tá. Tranquilo. Tá bom. Não é que sumiu a imagem, eu achei que tivesse caído. Retomando. Então, quando eu vi aquilo de uma mensagem confortadora, porque eu tenho uma visão muito otimista da minha vida. Eu nasci num lar saudável, eu tenho uma família ótima, pais que foram exemplos de vida em todos os sentidos que vocês puderem imaginar. Eu nasci num lugar lindo, as pessoas vão lá só para passear, só para conhecer. Eu nasci num pedacinho do paraíso. Eu tenho 2 filhas que são 2 joias, que eu sempre olho e penso, meu Deus, eu não vou saber cuidar disso, elas são demais para mim. Eu tenho um companheiro que é a coisa mais querida, até pensei que era ele que estava chegando, Eugênio, que é a coisa mais querida comigo. Então parece que eu não preciso dessa mensagem consoladora, parece que na minha vida está tudo muito ok. Mas à medida que a gente vai estudando e se preparando e vendo, daqui a pouco a gente, mas sabe que me serve? Eu também preciso dessa consolação, mas a gente, por já estar sempre naquele costume de achar que está tudo bem, a gente não se dá conta de que às vezes a gente é que está precisando tanto daquele socorro. E eu espero de todo o meu coração que eu consiga trazer para vocês o quanto essa palestra me fez bem, o quanto estudar para essa palestra me fez bem. O Haroldo Dutra Dias, né, um grande palestrante espírita, nos diz que quando a gente recebe esse desafio de estar aqui falando, é muito parecido com estar na frente do mar, porque quando a gente vai estudando, a gente vai vendo muita coisa linda e maravilhosa. E aí ele diz que é como se a gente tivesse aquele mar inteiro para trazer para cá, mas a gente só tivesse xícara para carregar. E eu digo mais, que eu não tenho as xícaras que o Haroldo tem. Eu tenho meus punhadinhos, sabe criança pequena quando vai brincar na praia, que sai correndo com um punhadinho de água e sai com quase nada, mas traz umas gotinhas ali até a areia? Essa sou eu, tentando trazer para cá, tentando de alguma maneira fazer com que todos sejam tocados da mesma maneira que eu fui durante o preparo desse trabalho. Também tem uma música, Chão de Estrelas, que diz que descreve um barracão que tem um telhado de zinco, por onde em pequenos furos a claridade da lua penetra. E o autor descreve que a amada distraída pisava nas estrelas, porque os raios da lua penetrando naquele barracão pareciam que salpicava de estrelas o chão. Então eu espero sinceramente que eventualmente eu traga algum pouquinho dessa luz que eu recebi quando eu me preparava. Mas vamos ao texto. Nunca te deixarei, nem te desampararei. A palavra do Senhor não se reporta apenas à sustentação da vida física. É assim que começa dizendo o texto, e vocês podem confirmar aí. A Isa falou aqui que a terra nos oferece a água para nos dessedentar e o alimento para nos sustentar. Então, há uma preocupação divina, a providência divina nos trouxe o alimento.
E aí quando diz assim, não se reporta apenas à sustentação da vida física, está subentendido que também é para a sustentação da vida física, que Deus se importa sim conosco, e que às vezes em situação de muita dificuldade, a gente pensa assim que não, de repente só para eu trabalhar mais o meu espírito, mas o nosso pão, o pão nosso de cada dia está lá na oração que Jesus nos ensinou, né? Então, com certeza, a providência divina também nos provê para isto, né? E que eu ia citar o trecho: olhai as aves no céu e os lírios no campo, né? E em que Jesus diz que as aves não semeiam e nem ceifam, né? E no entanto sempre tem o alimento. Mas a gente tem que também entender que isso não é uma mensagem de acomodação para nós. Então eu posso ficar sentadinha porque as sementes virão até mim. Não, as aves saem, alçam o voo em busca, né, de seu alimento. Então elas têm uma tarefa, elas cumprem um trabalho. Assim como os lírios do campo, porque a planta silenciosamente trabalha, fazendo fotossíntese, transformando a água e o lodo na presença da luz em massa verde, né, em crescimento. Tá cheio de gente me fazendo coraçãozinho ali. Aí que essas certezas, essas seguranças têm que estar presentes em nós. Ainda sobre essa questão da fome visitando nossos lares, né? A bisavó paterna das minhas filhas, reza a lenda, porque eu não conhecia essa pessoa, né? Mas enfim, a minha falecida sogra contava que eles eram muito pobres, família de interior, antigamente a pobreza era imensa. E que quando ela não tinha mais nada para comer, ela lavava todas as panelinhas e botava na janela. E aí as vizinhas passavam e diziam: ai, tá de faxina, vó. Ela já era uma velhinha sozinha. E ela dizia: não, é que terminou a comida, daí eu aproveitei para lavar tudo. Aí as próprias vizinhas já davam alguma coisinha, mas perceba que na simplicidade daquele movimento dela de fazer uma limpeza, de aproveitar para organizar, ela recebia. Era o voo que ela conseguia alçar ali dentro daquela casinha simples em que ela habitava, né? Os nossos tempos são muito difíceis. Vamos pensar assim, o que foi essa semana, né? Só aqui no Brasil, né? A nossa sociedade está vivendo um momento de convulsão social, né? E isso não é uma novidade, todos nós tivemos oportunidade de acompanhar. A quarta-feira foi dia de finados. Também são tempos que mexem com o nosso coraçãozinho, né? Inevitavelmente mexem com o nosso coração. Aí vamos considerar que essas questões sociais, externas, são coisas que fogem completamente ao nosso controle e que não têm afetado diretamente a nenhum de nós aqui. Ainda assim, não é bom. Mesmo aquilo que está distante de nós, a gente não gosta de ver notícias ruins, né? Não nos fazem bem, nos entristecem, nos causam um dissabor, um desconforto. Isso, digamos que sejam fatores externos, né? E das nossas aflições. E dos fatores mais internos, que sejam da nossa intimidade, vamos pegar o próprio dia de finados, né? Que nos fazem pensar tanto nas despedidas, porque a gente não pode falar em perda, né? A gente sabe que a despedida é temporária, que a nossa vida é muito pequenininha, que quando a gente está aqui, a gente pensa que é muito tempo. Não, para o nosso espírito eterno é um tempinho muito curtinho. E essa certeza, esse saber, essa segurança de que daqui a pouquinho a gente vai se reencontrar com os nossos amores, nos dá uma certa tranquilidade, né? Mas com certeza pensar e enfrentar essas despedidas nos entristecem, são causas assim
de aflições, né? A gente recentemente acabamos de sair, né, da situação de pandemia e ver famílias, como eu tive colegas que faleceram muitos membros de uma só família, isso tudo fica doendo dentro da gente, né? E tem momentos como, por exemplo, quando uma mãe perde um filho. Gente, para mim, de todos os meus 54 anos de vida, para mim, o dia mais difícil da minha vida foi ver a minha mãe enterrando o filho dela. Porque parece que não tem dor que chegue, parece que a gente não vai ter, aquilo nunca vai passar. É um momento de exaustão, parece que realmente a nossa energia acabou e que a gente não vai ter o que dizer para aquela pessoa, e de fato não tem, né? A gente só tem que abraçar, que acolher e que validar aquela dor, né? Mas nessa mensagem nos diz assim, ó, as energias parecem esgotadas, ou seja, as energias não se esgotaram. Voltando à questão do caminho pedregoso, seja qual for a aflição que você está atravessando, seja um desencanto amoroso ou uma enorme dificuldade financeira, a doença de uma pessoa querida da família ou em nós mesmos, os desafios que nos chegam através de mudança de emprego, mudança na vida causada às vezes por separação, por uma viuvez, enfim, a maternidade é um desafio também, né? Não importa qual seja esse desafio, tem momentos que parece que se instala em nós uma noite profunda, uma noite espessa, uma noite que dói na gente, um não saber para onde ir. E este é o momento em que a gente tem que recorrer ao recurso da prece, né, gente? E depois que fazemos a prece, a resposta vem. A resposta vem de diferentes maneiras. Tal como acontece nessa noite escura, tá no texto, eu copiei a frase do texto. Deus salpica os céus de estrela. Assim como antigamente as pessoas usavam as estrelas do céu para se guiarem, nós também temos que aprender a ouvir essas estrelas, essas luzes que chegam até nós, na forma de mensagens, na forma de, às vezes, um filme, às vezes um livro que a gente leu, uma pequena mensagem como essa que hoje a gente deixou aí à disposição. Um amigo que chega e nos diz uma frase, nos dá uma ideia que a gente ainda não tinha dito. Estas são as estrelas que Deus está usando para nos guiar, para nos tirar daquela noite escura e espessa. Às vezes, chega também essa mensagem através de música. E tem uma música que resume tudo que eu tô tentando dizer para vocês. Tudo o que eu tentei entender e trazer. É uma música linda. E eu vou pedir que todos fechemos os olhos, porque a gente vai reproduzir a música aqui, para vocês sentirem o quanto é bom viver este momento. Eu me transportei o tempo inteiro para o lugar do cantor, e é esse o meu convite, que a gente sinta como ele sente. É uma música linda, conhecida. Eu vou pedir para o Daniel colocar para nós, Daniel. Essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta
sei vocês, mas quando eu estava me preparando, às vezes que eu escutei e reescutei essa música, eu me emocionei sempre. Porque a gente pensar o quanto é confortador saber, quando a gente é criança ou quando a gente tem filhos pequenos, que o filho está com dor de ouvido, como hoje a minha sobrinha não veio aqui porque a nenenzinha dela, elas estão me olhando ali, a nenenzinha dela está com dor de ouvido. O colo da mãe não tira a dor de ouvido, mas dá uma sensação de proteção. Então, se nós, humanos, cuidamos dos nossos filhos com esse carinho, que tamanho que é o carinho que Jesus tem conosco, que tamanha falta de fé que nós temos para nos sentirmos abandonados, para não entendermos que sim, nós vamos passar pelas provações. Assim como ela está com dor de ouvido hoje, a gente sabe que essa dor de ouvido vai passar, nós vamos passar por essas provações e a gente está no colo de Jesus. Ele está nos cuidando, Ele está nos protegendo, Ele está nos amparando, justamente nos momentos mais difíceis. É que o nosso olhar é muito material, é muito humanizado. Nós temos que nos descolar um pouquinho dessa questão de alimentar só o nosso corpo, de nossa preocupação só com o corpo e pensar de uma maneira um pouco mais espiritualizada. Tem uma história de que São Francisco estavam, ele e um monge, num dia de muita neve, precisavam ir até o mosteiro. Eles caminharam 22 quilômetros, eu sabia até o nome da cidade, eu não estou lembrada. Sei que eles caminharam mais de 20 quilômetros até um mosteiro com neve. Chegaram no tal do mosteiro, bateram na porta, um monge abriu uma janelinha e perguntou quem é. Sou eu, Francisco e fulano. Não era informado, parece, o nome da pessoa que estava com ele, enfim. Que eu li essa história bem no início, foi uma das coisas que a gente vai lendo para se preparar, e então agora me deu vontade de contar, daí eu já não lembro mais os detalhes. Aí o tal do monge que atendeu na janelinha disse: que vocês não são fulanos coisa nenhuma, e fechou a janelinha. E eles estavam num lugar completamente deserto, com neve, e aí o acompanhante de São Francisco disse: meu Deus, nós vamos morrer aqui. E diz que São Francisco pulava, feliz, sorrindo, e daí o ajudante dele disse, o companheiro dele disse: Pai Francisco, o que é isso? Aí ele disse: eu sempre esperei por esse momento. E o rapaz: para morrer? Aí ele disse: para estar completamente nas mãos de Deus. Não tem nenhum ser humano agora que possa me ajudar, só Deus pode me ajudar. Então, nesse momento, eu estou completamente nas mãos de Deus, nesse momento de extrema dificuldade. Essa é a diferença do olhar de alguém extremamente espiritualizado, como era São Francisco, e do nosso olhar, que era muito semelhante ao dele, do desespero. Eu estou sozinha, enquanto que o São Francisco entendia que estava no colo de Jesus, né? Essas coisas, assim, essa noção que a gente precisa estar aqui dentro para entender, estudando o Evangelho de Jesus, nos preparando cada dia mais que a gente vai conseguindo compreender e modificando esse nosso olhar, né? O que eu consegui trazer para hoje foi esse punhadinho de água lá do mar de conhecimento, de luz, que é o Evangelho, o Fonte Viva, os inúmeros livros e palestras que eu escutei e que tentei me preparar, foi esse punhadinho. E espero de coração que tenha de alguma maneira servido para todos, como serviu para mim, e espero que o recurso da música fique muito presente para todos, porque como é uma música conhecida, então quando a gente estiver nesse momento de dificuldade,
Que a gente tenha essa lembrança de que nas nossas horas difíceis, quando mais sofria e chorava, o Senhor não me abandonou. Porque Jesus diz: nunca te deixarei, nem te desampararei. É isso, gente. É essa certeza que a gente tem que carregar no coração. Que naquele momento da dor de ouvido, que naquele momento de extrema dor em nosso coração, a gente tem um colo para se proteger. Que Jesus está sempre nos amparando e nos protegendo. Que assim seja. Eu peço que a Isa faça a oração. Ainda sobre a homenagem, né, para nossa mãe, então eu pedi que a Isa fizesse essa prece que fala das escabrosidades do caminho, que era uma prece que a mãe fazia, dentre as muitas que a nossa mãe fazia, e neste momento tenhamos a certeza de que receberemos um passe espiritual, que os amigos espirituais estarão diante de nós, nos ajudando, nos protegendo, nos carregando no colo. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores, os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela farol das imortais, purifica-nos com teus raios divinos, lavamos de todas as culpas, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Seu mundo com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Obrigada, Isa. A Isa está estreando aqui hoje. Na verdade, eu tava na escala para dirigir. Até a Simone, que sempre que necessário dirige, veio e disse: amiga, tu viu que é tu que está na escala para dirigir? Eu disse sim, eu olhei porque eu tinha que pedir para a pessoa que tivesse escalada para que a Isa pudesse fazer hoje o trabalho. Então, obrigada, Isa. Gente, quem ainda tem atendimento pode passar. Quem quiser pegar uma aguinha fluidificada tem ali, né? Que com certeza os amigos da espiritualidade fizeram o trabalho deles, colocando ali o remedinho que cada um de nós precisa. Muito obrigada a todos. Boa noite.
Amém. A Maria e a Larissa. Salve, Maria Luísa. Beijo. Tava muito bom. Tchau. Obrigada.